Olá pessoal, tudo bem? A graça do Senhor seja com todos vocês. Chamo sua atenção para a palavra de Deus. Em Gênesis 14, versículo 20, que diz: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Muito bem, eu quero falar aqui dentro do tema Abrão e o dízimo. É que, baseado nessa atitude de Abrão, ou Abraão, Deus muda o seu nome para Abraão no capítulo 17, um grande ícone da Bíblia. Baseado nessa atitude, você, eu, todos nós recebemos o ensino de que cristãos têm que ser dizimistas. O crente atual da nova aliança tem que ser dizimista, porque o dízimo, a prática do dízimo veio antes da lei. E aí se referem a essa atitude de Abraão trazendo aqui o dízimo para Deus, entregando a Melquisedeque. Mas eu quero provar por A mais B que Abraão não foi um dizimista. O fato dele trazer esse dízimo aqui, não dá para considerá-lo um dizimista. Eu vou explicar o porquê. Acompanhe o meu raciocínio. Vamos para o primeiro ponto. Primeiro do que tudo, Abraão viveu 175 anos, gente. Você vê isso no capítulo 25, versículo 7, aqui de Gênesis. Então, quando ele trouxe o dízimo para Deus, entregando aqui a Melquisedeque, ele não tinha 90 anos, ele estava longe de 90 anos. Você pode comprovar isso comigo, eu posso lhe assegurar isso, porque no capítulo 16, e versículo 16, ele tem 86 anos ainda. Nós estamos no capítulo 14. Então, é no capítulo 14 que trata a Bíblia do dízimo de Abrão. Então, deduzimos que ele passa dos 80, ele saiu de Harã com 75, né, conforme o capítulo 12, versículo 4. Aqui podemos deduzir que ele passava dos 80, mas ele teria ainda mais de 90 anos de vida para viver ainda. E aí ele só traz o dízimo uma vez em toda a sua vida. E ainda mais, o dízimo que Abraão trouxe aqui era o dízimo dos despojos da guerra. Você pode ver sobre a guerra aqui mesmo no capítulo 14, quando ele foi com 318 da sua casa, criados da sua casa, para resgatar o seu sobrinho Ló. Daí o que lhe era útil, ele trouxe, do que era útil que ele trouxe, ele apresentou esse dízimo a Deus. Não tinha nada a ver com as suas propriedades, sua prata, seu ouro. Não tinha nada a ver com isso. Você vai ver isso na Bíblia. Calma que eu vou lhe mostrar na Bíblia. Vejam isso. Eu li o versículo base numa Almeida Revista Atualizada. Agora, para ter um melhor esclarecimento, nós vamos ler na NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Vamos para Hebreus capítulo 7, versículo 4, diz assim: Vejam como Melquisedeque era grande,
Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Você está entendendo? Lhe deu a 10ª parte, isto é, o dízimo de tudo que ele trouxe da batalha. Versículo 6. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha, e o abençoou sim. Abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. E aí? O que você me diz? Abraão era dizimista? Deu para você comprovar que o dízimo de Abraão nada tinha a ver com as suas propriedades, com o seu ouro, com o seu gado, com sua prata? Não tinha nada a ver. Aí eu lhe pergunto, um crente aí na sua denominação, na sua igreja, que tem 10 anos de crente e traz o dízimo uma vez na vida, você vai considerar ele como dizimista? Você não vai considerar ele como dizimista. Então é por isso que eu digo que Abraão não era um dizimista. Ele, eventualmente, eu creio que como um sinal de gratidão a Deus, isso foi louvável para Deus, foi maravilhoso, isso aqui, uma atitude maravilhosa. E aí ele traz esse dízimo dos despojos da guerra, como fala algumas versões. Mas nada a ver com as suas propriedades, prata e ouro, gado e tudo, enfim. Agora, ainda um segundo ponto é que Abraão deu o dízimo aqui, né? Abraão foi circuncidado. A circuncisão foi uma exigência de Deus, lembrando que o dízimo aqui foi uma atitude voluntária, não foi exigência de Deus. Agora a circuncisão sim, foi uma exigência de Deus, conforme está lá no capítulo 17. Abraão e todos os machos da sua casa, isso incluiu filhos, escravos e até os animais, teve que ser circuncidado. Todos os machos teve que ser circuncidado. E ainda mais, Abraão apresentou holocaustos, oferta em holocausto, como podemos ver no capítulo 22, aqui de Gênesis, versículo 13. Ele ofereceu o carneiro, que foi providência de Deus ali, substituindo o seu filho Isaque. E então, circuncisão e holocausto está no mesmo patamar de dízimo. Aliás, há um destaque maior no que diz respeito à circuncisão, porque foi uma exigência de Deus. E aí, considerar Abraão como dizimista, e por isso ter que ser dizimista, porque Abraão foi dizimista, conforme a compreensão de muitos, não daria para desprezar estes outros feitos, como é o caso da circuncisão e do holocausto. Está no mesmo patamar isso tudo aí. Está no mesmo patamar. Então, se é obrigado o cristão dar dízimo, sendo que Deus nem exigiu dele, sendo que ele não era dizimista, foi algo à parte, e então você teria que obrigar também a circuncisão. Claro que jamais eu estou falando que tem que circuncidar, mas se compararmos uma coisa à outra, teria sim, tá ok? Que Deus abençoe, fale melhor ao seu coração,